muito bom estar com você e chegou a hora de mais um encontro do Anjos da Esperança Empreendedores. E no Anjos 360 nós mostraremos como a Novo Tempo tem expandido no Rio de Janeiro. Um abraço para o Rio de Janeiro. E no Bom de Bíblia, você gosta ou não? Temos uma temporada especial com novidade. E para te contar histórias de esperança, nós vamos conhecer o Alci, figura, muita informação. Ele é de Presidente Figueiredo, um empreendedor missionário que teve a sua vida redirecionada dentro da empresa. Olha, uma história fantástica, que a gente vai ter até que contar outro dia, porque tem muita informação. E no Momento Sebrae, você é convidado a se preparar para ampliar o seu faturamento sazonal, no seu empreendimento. E ainda hoje, no Momento da Palavra do Dia, nós vamos refletir em algo sério. O papel de Jesus na minha vida, na sua vida. Então fica com a gente. Começa agora o Anjos da Esperança Empreendedores. Mais do que um negócio, uma missão. Muito bem, estamos de volta aqui. O programa vai ter muita coisa boa, mas a melhor coisa é ter você aqui com a gente. Esse programa aqui não é qualquer programa sobre finanças, e tem muito bons programas, ótimo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui a gente vai falar dos negócios para o reino de Deus, histórias de vidas transformadas. Você viu, olha, vai ter o Anjos 360, tem Sebrae, tem Palavra do Dia, tem Histórias de Esperança, tem Testemunho, e a gente já começa com algo muito especial. Para você que é Anjo da Esperança, a gente começa o programa fazendo um giro para você ver como que a obra está andando. A gente fala para você que tem um sonho, convida você para doar, mostra que ele está acontecendo, depois mostra ele realizado para a honra e glória do Senhor. E é claro, no nome do Senhor a gente respira fundo, porque tem o Anjos 360. Mas, vou dizer mais, Cris, eu faço parte dessa história como doador, como telespectador, mas se quiser contar a sua história para a gente, manda aqui no nosso WhatsApp. Quero contar a minha história no Anjos da Esperança Empreendedores, ou um testemunho, quer contar como a Novo Tempo ela é relevante na sua vida, o WhatsApp está aqui embaixo para você mandar. Está aí da produção, tá? Não é do atendimento. Aqui você fala diretamente com quem está construindo o programa, seja aqui do Empreendedores ou do nosso programa semanal, tá bom? Enquanto você vai mandando a sua mensagem, a sua história, conversando com a gente, eu chamo a vinheta do Anjos 360. E você já sabe que ele vem aqui, né? J. Terres, mais uma vez. Jota. Olá, meu amigo Cris, tudo bem? Agora melhor. Você já acredita que já fizeram figurinha do nosso cumprimento aqui? Sério? Tem nome e sobrenome. Essas figurinhas não chegam pra gente. Augusto, nosso editor, já fez figurinha, você acredita? Augusto, deixa eu falar aqui com o Augusto. Fala com ele, Cris. Augusto, você tem que mandar essas figurinhas, cara, pra me saber. É que tem um grupo com todo mundo e um grupo onde o chefe não está. Toda empresa tem um grupo onde o chefe não está, onde se cria essas figurinhas, né? Aí não são as figurinhas tão bonitas, mas você está perdoado, viu, Augusto? Tá tudo certo. Dá um F5 no FGTS para ver como é que tá. Brincadeira, o Augusto, um dos nossos editores, o nosso time lá. Tem o Juliano, editor, Diogo, Virgínia, Cecília, as produtoras, né? Tem a Ellen, tem a Gisele, a Luciana, Pâmela. Tem a nossa estagiária também. Mariana. Tem a nossa secretária Edna. Tem a coordenação, né? Isa. A Isabela. Isso. A Isa, não gosta mais de Isabela, Isa. Né? Uhum. Diogo. Tem a Fernanda também, que trabalha de forma terceirizada. E olha, o Robinho do Arautos, a gente não pode esquecer. E todos que participam do núcleo infantil, terceirizados, escrevem revistas. O Augusto vai ter que fazer tela de todo mundo. Mas vamos voltar aqui, porque essa é a família aqui da Novo Tempo. Uma hora venha visitar, é de graça aqui na Novo Tempo, conhecer esse povo bonito, só o gerente que é feio, mas o restante são todos lindos e fofos aqui no Anjos da Esperança e também nos nossos 600 colaboradores. Eu gostei do cano sujo. Acho que é uma boa analogia e é um spoiler para o próximo que a gente vai ter aqui, para os próximos blocos. Porque a gente grava aqui, a gente já está sabendo que tem essa frase aí, Cris, mas o pessoal de casa vai entender, porque eu falei que cano sujo, o pessoal vai entender na palavra do dia. Vai ter uma reflexão que tem a ver com isso. Exatamente. Deus nos usando apesar da nossa condição. Isso vai virar figurinha também. Vamos lá. Mas olha só, estava no papel, que era figurinha e se tornou realidade, é o Anjo da Esperança. Exatamente. Girando até Jesus voltar. E sabe o que é figurinha carimbada, Cris? É o povo lá do nosso amado estado do Rio de Janeiro que tem a rádio Novo Tempo e que está completando 1 ano neste mês de abril. Você acredita, Cris, que já faz 1 ano que a gente foi lá?
Gente, é verdade, uma caravana, né? Fomos de ônibus por aqui, fomos em 3 localidades nas caravanas com o povo. Né? A rádio foi, né, inaugurada ali, um raio de não sei quantos milhões de pessoas. 13 milhões de pessoas, o nosso público potencial, e está lá, falando 24 horas por dia do amor de Jesus. Você conhecia a Rádio Novo Tempo do Rio de Janeiro? Nós temos uma rádio na capital fluminense e que tem uma área de extensão de 80% do estado do Rio de Janeiro. Então, se você chegar hoje lá no Rio de Janeiro para fazer suas férias, ou mesmo para visitar os seus parentes, saiba que nós temos uma Rádio Novo Tempo lá. E sem dúvida, Cris, é a nossa maior rádio em capacidade de audiência, né, de todo o Brasil e, quiçá, da América Latina. Né? São 13 milhões, sem falar de tantos outros turistas que chegam, né, anualmente, diariamente, mensalmente, para visitar a Cidade Maravilha. E nós conversamos com o Diógenes, que é supervisor da Rádio Novo Tempo, lá do Rio de Janeiro, e ele tem uma palavrinha toda especial para você nessa comemoração de 1 ano da Rádio Novo Tempo do Rio de Janeiro. Vamos conferir. Então eu vejo que Deus ele está à frente dos nossos planos. Ele deu para a gente essa oportunidade para a gente levar a mensagem de esperança para uma cidade que tem os seus muitos desafios. Uma cidade com alto índice de criminalidade, uma cidade que nós sabemos tem muita gente com dificuldade em conhecer o Evangelho, mas que agora, através dessa rádio, mexendo ali no dial, vai ouvir falar de família, de finanças, de esperança, de profecias, de salvação. Então eu vejo Deus chamando a gente para essa missão e eu me sinto muito honrado de estar fazendo isso. No Rio de Janeiro, você escuta a Rádio Novo Tempo por meio da frequência 95,7 FM, além, claro, do nosso site e do próprio aplicativo que você pode acessar aonde você estiver e ouvir a rádio, a programação da Rádio Novo Tempo do Rio de Janeiro. Mas você, se você não tem rádio aí na sua cidade, saiba que nós estamos preparando, Cris, um Papo com o Presidente, que é um quadro que faz parte aqui do Anjo da Esperança Empreendedores e também do Anjo da Esperança, que vai ao ar de segunda a quinta às 9 da noite, para as pessoas entenderem por que ainda não tem uma Rádio Novo Tempo na minha cidade. É uma pergunta que muitas pessoas fazem para a gente, Cris. E eu trouxe essa pergunta para o nosso presidente, Rafael Rossi, que bem explicou, e logo você vai ver aqui no nosso programa, por que você ainda não tem uma Rádio Novo Tempo. Não é tão simples, né? Será que o pessoal não quer? Será que é algo barato? Será que a Novo Tempo não quer colocar a rádio na minha cidade? Não quer colocar, né? Porque às vezes o pessoal pode falar, olha que preconceito a Novo Tempo tem, mas você vai entender que é uma concessão, tem um investimento. Mas deixa o presidente falar para você, você vai entender um pouquinho mais. Mas com Deus é possível. Joelho no chão, que Deus, se for da vontade de Deus, Deus vai criar os meios e vai ter uma Rádio Novo Tempo ali, com certeza. E olha, deixa eu falar para você, sabia que o Bom de Bíblia está preparando agora, neste mês de abril, um programa especial em comemoração aos 20 anos do projeto Anjos da Esperança? Sem dúvida, é um momento mais do que apenas especial, é uma data histórica para o nosso projeto. E Cris, eles prepararam uma temporada somente com participantes Anjos da Esperança. Não é fantástico? Olha, que legal. Quero mandar um abraço para a produção do programa, valorizando esses que deixam o Novo Tempo de pé aqui, fazem suas doações. Estava falando com a Maiara ali do grupo, um grupo estudioso, tá? Um estudioso da Bíblia. Os participantes, né? Os participantes. Então, assim, olha, para você que gostou, quem sabe uma segunda temporada, né? Eu acho que vale uma segunda temporada. Vale uma segunda temporada. Ou todo ano a gente tivesse uma temporada só com a dos anjos. Todo ano vai ter que ter uma temporada só com quem é doador, né? É verdade. E você vai conseguir acompanhar essa nova temporada do Bom de Bíblia a partir da segunda-feira, dia 27 de abril. Já marquei na sua agenda, dia 27, coladinho ali com Anjos da Esperança. O Anjos da Esperança de segunda a quinta vai às 9 da noite e o Bom de Bíblia vem coladinho ali às 9h30 da noite. Então, dia 27, segunda-feira, você já confere essa nova temporada que vem com prêmios exclusivos, né? Mas claro, com a sua participação, o programa fica ainda mais premiado e ainda recheado com a sua participação. Então vai assistindo e acompanhando ali o programa e vai respondendo você aí de casa. E Cris, a gente conversou com uma doadora, né? Uma Anjo da Esperança que participou dessa gravação do Anjos da Esperança, essa gravação do Bom de Bíblia em comemoração aos 20 anos do Anjo da Esperança. E a gente vai ouvir agora esse carinho dela. Pode rodar. Eu comecei a assistir a Novo Tempo em casa, né, em 2010. Falei, mãe, eu quero essa TV em minha casa. Não tinha condições, na verdade, de ter, porque não havia canal aberto, né? Tinha que ser por assinatura ou comprar aquela antena própria, né, digital. E eu disse assim, Senhor, eu preciso, meus pais precisam da palavra do Senhor em casa, né? Eu estava falando com o Leite antes que em 2013, no dia do meu aniversário, alguém ligou para mim do Novo Tempo e eu fiquei muito feliz. Aquele foi o meu presente na minha vida. Estava muito triste e eu fiquei muito feliz, né? E agora também em 2026, fui convidada para aqui, né, para participar.
E estou extremamente feliz também aqui. Cris, é sempre bom reforçar que o ganhador do Bom de Bíblia, ele não recebe as doações dos Anjos da Esperança, ou seja, o prêmio não vem das doações dos Anjos da Esperança, sempre é uma parceria da Novo Tempo com uma outra instituição que viabiliza esse prêmio. E só quero destacar aqui rapidamente, o primeiro colocado vai ter uma vaga exclusiva aqui no Anjos de Ação, para visitar o Anjos de Ação. R$ 2.500 em compras na Casa Publicadora Brasileira. Para comprar palavra lá, né? Palavra do dia, muito conhecimento. Uma viagem missionária em janeiro de 2027, então ainda está sendo preparada essa viagem para que a pessoa possa ir em algum lugar da América Latina. Que legal. Legal, não? Ele é missionário, porque ele é anjo. Exatamente. Vai poder receber um valorzinho para poder comprar os materiais, para ele poder estudar com a CPB, vai vir aqui no Anjos em Ação para poder ver de perto o que ele ajudou a realizar e ainda vai participar de um projeto na linha de frente da missão. Exatamente. Você quer fazer parte de tudo isso que a gente tem falado agora? Então seja você também um anjo da esperança para que Bom de Bíblia, para que a Rádio Novo Tempo chegue a cada vez mais lugares. Seja você também um anjo da esperança. O nosso WhatsApp é o que vai aparecer na sua tela, 12 981 76 6630. Entre em contato conosco agora mesmo e seja você também um anjo da esperança. Cris, domingo que vem eu estou de volta. Se não vir, eu te busco. Valeu, querido. Valeu, querido. Sei onde você mora, hein? A Virgínia já me falou, já mandou o endereço. Tudo certo. Mas eu sei onde você mora, no nosso coração. Né? Você está no coração aqui da Novo Tempo. Então você que é o nosso telespectador, saiba que você mora no coração de Deus também. E aqui você tem liberdade até para pegar uma pergunta e perguntar para o nosso presidente. A gente tem o Papo com o Presidente. Eu fico perguntando, qual será a pergunta de hoje? Hein? E aí? Olha, tem sempre aquela curiosidade. Eu quero saber o seguinte, Cris, eu vejo tanto programa aqui, rádio, TV, web, qual é a verdadeira missão da Novo Tempo? Eu quero perguntar para o presidente qual é essa visão que ele tem, para onde a Novo Tempo está indo. Papo com o Presidente. Você sabe qual que é a missão da Novo Tempo? Essa é uma pergunta que você talvez tenha. Quem responde é o pastor Rafael Rossi, que está aqui conosco. Pastor, qual é a missão da Novo Tempo? Oi, Jota, tudo bem? Tudo bem, meu amigo, minha amiga Anjo da Esperança? Bom, a missão da Novo Tempo é proclamar a esperança. Quando você vê a programação aqui, você vai ouvir várias vezes assim, Novo Tempo, o canal da esperança. É exatamente isso. Nós temos a esperança de um novo lar, temos a esperança da volta de Jesus, temos a esperança da transformação e da restauração de todas as coisas. E a missão da Novo Tempo é compartilhar essa notícia com o máximo possível de pessoas, para que você tenha a sua vida transformada, para que você encontre a verdadeira paz que só Deus pode dar. A Novo Tempo não existe para ser mais uma emissora de TV, mais uma emissora de rádio ou mais uma página na internet. Nós existimos para que aqueles que estão desesperados encontrem o suporte, para aqueles que estão aflitos encontrem um abraço, para aqueles que choram encontrem o consolo, para que aqueles que estão nesse momento, no pior momento da vida, eles entendam que existe uma saída, é a mão de Deus estendida, pronta para te ajudar. O que nós oferecemos no Novo Tempo vai muito além do que apenas informação, tem a ver com transformação. E só para te garantir, nós como funcionários aqui da Novo Tempo carregamos no nosso crachá essa missão, comunicar a mensagem do Senhor e a volta do Senhor Jesus até os últimos dias, sabe? Se você ainda não é um anjo da esperança e também quer fazer parte dessa missão, né, pastor? Vamos convidá-los? Sem dúvida. Bom, eu quero convidar você para ser parte disso, porque quando você se torna um anjo da esperança, Jota, você está junto com a gente aqui no Novo Tempo. Você faz parte do Novo Tempo. Eu sempre digo isso lá no Arena do Futuro. Quando eu falo para os anjos da esperança, eu falo assim, ô anjo da esperança, você que está me ajudando aqui, você está junto comigo aqui. Porque o que eu estou fazendo aqui só é possível por causa da sua ajuda, por causa da sua liberalidade em apoiar a Novo Tempo. Então eu quero te convidar a fazer parte desta família que está levando esperança para todo mundo. Faça parte, seja você também um anjo da esperança. Na próxima semana nós voltamos aqui no Papo com o Presidente com mais uma pergunta e com mais uma resposta respondida pelo pastor Rafael Rossi. Até mais. Muito obrigado, Jota, ao nosso presidente, pastor Rafael Rossi, aberto, como sempre, para receber a sua pergunta. Cris, eu quero saber tal coisa. Eu gostaria de perguntar, já que a Novo Tempo tem essa transparência total, porque a Novo Tempo fala do projeto, pede doação, mostra o projeto sendo construído, depois mostra ele terminado, pode falar até com o presidente de toda e qualquer dúvida
Cris, eu mando para onde? Não para o WhatsApp de doações, que você já está acostumado a fazer, mas para o WhatsApp da produção, que está aparecendo agora aqui embaixo. Ó. E tem esse QR Code também, que se você apontar, a câmera vai para o mesmo WhatsApp que está aqui. Ó. Deixa eu ver se meu olho está legal aqui. É 12981740057. O óculos faltou, mas a memória veio. Mas você está vendo. Cris, eu apontando a câmera do meu celular, vai para o WhatsApp? Vai. Aí você sempre tem que colocar o seu nome, a cidade onde você está e a pergunta que você tem. Quer perguntar tal coisa? Pronto. Quer participar do quadro do Sebrae? Também, está tudo certo, tá bom? E é claro que a gente quer você aqui pertinho da gente. Você vai trocar de canal? De jeito nenhum. Anjos da Esperança Empreendedores no seu domingo é imperdível. Histórias de vidas transformadas, Momento Sebrae, Palavra do Dia. Olha aqui, 2 minutinhos, dá tempo de tomar uma água, né? Ir no banheiro, voltar, porque tem conteúdo especial para você. Um breve intervalo e a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta no Anjos da Esperança Empreendedores. Muito grato pela sua audiência, um cantinho no seu coração, na sua sala, ou você está no seu tablet nos acompanhando. E é claro que você viu aqui muita coisa acontecer, né? Você viu o Anjos 360, a obra avançando, você tem uma visão aí para poder fazer perguntas direto para o nosso presidente. E como você viu na abertura do nosso programa, nós temos histórias de esperança. Então, olha, preste atenção. Empresário há mais de 4 décadas, doador há 4 anos. E o Alcir é aquele que transforma princípios em prática. Sabe o negócio? Olha, vamos colocar aqui de forma prática. Fundador de uma empresa que atravessou crises, mantendo a sua integridade, com base. E ele foi além dos negócios. É a ideia desse programa. Ele investiu no quê? Na missão. Foi uma decisão recente que mudou tudo na mente dele. Deixar São Paulo para recomeçar no Amazonas, onde ajudou a levantar uma comunidade de fé, promovendo estudos, batismos, aquisição de um novo espaço de adoração. Olha, meu querido, uma história que une a questão de empreender, propósito e missão. Tem tudo a ver com esse programa. A você de casa aí que está acompanhando a gente, então abra o seu coração, porque aqui no nosso programa nós vamos ter o Alcir. Seja muito bem-vindo, é um prazer, Alcir, ter você aqui, querido. O prazer é meu. Prazer é todo nosso. Amém. Né? Que bom. Alcir, e aí, gostou da chegada aqui na Novo Tempo? Muito legal, me surpreendeu. Não conhecia pessoalmente. Você veio de moto, Alcir? De moto, de São Paulo aqui. Você gosta da questão da motocicleta? É minha alegria. Minha alegria é passear de moto. Tenho grandes aventuras. Que bom. Vamos saber um pouquinho mais dessa história? Será um prazer então, compartilhar. Alcir, senta aqui que você é de casa, aqui no Anjos da Esperança Empreendedores. Então, para você de casa, agora você vai conhecer um pouquinho dessa história. E eu vou perguntar para você agora como foi esse começo da empresa dele, quais as dificuldades que ele enfrentou. Ele falou que teria que ter no mínimo 5 horas para contar essa história e agora mais um desafio de contar isso aqui em alguns minutos para você. Mas conta para a gente, Alcir. Em 1984 eu havia passado num concurso da Nossa Caixa Nosso Banco, banco estadual, e não estava feliz lá. Era um trabalho engessado. Foi então que um grande amigo meu, Marco Antônio Ferreira Gomes, a quem eu mando um grande abraço, nós fizemos uma sociedade e iniciamos uma empresa de contabilidade na periferia da cidade de Embu das Artes. E foi um desafio muito grande, porque a nossa empresa começou já no início da quebra do plano cruzado, né? Quando foi instituído o cruzado, depois tivemos o plano Bresser e mais meia dúzia de planos, inclusive o plano do Collor, que prendeu o dinheiro de todo mundo. Nesse tempo, grandes empresas quebraram, Mapping, Varig, Banco Bamerindos, Manchete, Mesbla. E pela graça de Deus, nossa empresa seguiu firme e forte e já completa 40 anos. Eu com a minha e meu ex-sócio, atualmente ex-sócio com a dele. Cada um cruzando o seu caminho. Cada um seguindo o seu caminho. Década de 80, 4 moedas trocando. 4 moedas foram trocadas. Era o cruzado novo, cruzava o real e depois entrou... Depois entrou o real. O real que a gente pegava, com menos de R$1 você ia no posto de gasolina e colocava um pouco de gasolina. Um pouco de gasolina. Mas enfim, para você agora, você deu um overview um pouquinho do início, né? Uma tempestade, o Brasil passando por várias fases. E depois desses 40 anos de empresa, ele teve várias lições, né? São 4 décadas. Agora, como você tira de como Deus foi traçando essa questão? Porque aqui o programa, a gente tem um Momento Sebrae para ajudar os empresários, sim. Nós temos várias notícias aqui, né, sobre como a obra está andando, mas o que nós temos aqui não é só um programa comum, é um programa onde a gente fala, sim, de empreender para o reino, junto com um grande sócio que é Deus. 4 décadas. Alcir, conta para a gente a presença de Deus,
além do teu CNPJ? Então, além de todas as bênçãos que Deus operou durante a estabilização e a constituição da empresa, nós vimos Deus dirigindo pessoas, empresas, no momento certo, nós se fizemos presente, nós ajudamos muitas empresas e ajudamos inclusive muito a obra de Deus, a igreja do Dom José, lá na cidade de Embu das Artes. Olha aí. Na época do pastor Eufrásio, já jubilado, né? Nós ajudamos muito na construção daquela igreja. Então, assim, quando Deus é seu sócio, Ele não usa você apenas para você ganhar o seu pão ali na sua empresa, mas para abençoar pessoas. Olha que bênção, assim, que coisa boa, porque hoje em dia não é fácil também empreender no Brasil, são várias dificuldades. Você está numa área onde é o coração das empresas, porque você sabe o que o mercado está vendo, você vê na ponta do lápis, você está ali para trazer consciência para as outras empresas, ainda mais para a sua, que é a área contábil, né? Hoje, que para alguns empreendedores é o grande desafio de colocar na caneta e fazer as coisas realmente saírem do sonho, né? Para tornar viável. Só que aí você traz consciência, traz verba, enfim. Eu fico imaginando o quanto de desafio, você falou sobre tempo certo, porque eu já fui muito ansioso, quero fazer agora, não sei o porquê, e Deus fala, filho, calma. Nem toda porta aberta é porta para você, né? Eu quero dar direção. E como você às vezes também, eu queria te perguntar, porque eu sou um pouco lógico, né? Então eu coloco as tabelas, prospecto, enxergar para frente. E Deus me falou, Cris, está tudo certo, para a obra de Deus você vai ter que fazer isso também. Mas tem coisas que você não vai ver, você não vai enxergar. E para você que é totalmente de exatas, o que Deus abriu além da tua calculadora? Então, já no ano de 2018, 2019, eu e minha esposa nos conscientizamos, Deus foi trabalhando que havia chegado a hora de nós sairmos das grandes cidades. E nós já tínhamos 2 planos traçados. Ou a gente ia para Goiás ou a gente ia para o Rio Grande do Sul, que é a minha terra. Eu tinha uma propriedade em Goiás e uma propriedade no Rio Grande do Sul. Eu sou gaúcho. De onde? Getúlio Vargas. Eu sou gaúcho de Camaquã. Camaquã. Passando a capital do arroz, eu acho, se não me falha a memória. Arroz parborizado. Isso mesmo. Olha aí. Fica perto da reserva do Taim, já passei muito ali. Você conhece ali, é isso mesmo. E aí, na nossa cabeça, minha esposa íamos para o Sul. Mas eu falei, meu bem, vamos orar para ver para onde Deus vai direcionar a gente. E quando a gente começou a orar, Deus mostrou que era num lugar totalmente à parte. Eita. Não, Senhor, não é possível, Amazonas não. E a gente foi pedindo sinal, sobre sinal, e a gente entendeu Gideão daí, entendeu? E coitado de Gideão, que pediu só 2 provas, a gente pediu meia dúzia, até que Deus mandou a prova dele. A prova dele. Porque a gente ia pedindo provas simples. Deus falou, pera que eu vou te mandar uma prova para você não ter dúvida. No auge da pandemia de 2020, tudo fechado, época do imposto de renda, toca a campainha lá na minha empresa, a minha secretária Atena estava trabalhando em regime em casa, uma pessoa de cada departamento só. E entra essa mulher e Alcir tem uma senhora que quer fazer imposto de renda, que é a minha especialidade, 40 anos. E eu atendo um grupo seleto de clientes, mas não tinha outra pessoa na empresa, tinha que ser eu. Quando ela entrou, eu vi que era uma senhora evangélica, eu não lembro o nome dela, eu tenho que consultar nas declarações lá. Ela veio fazer imposto de renda. Quando ela me entregou a documentação, todo mundo de máscara, aquele cuidado. Aí, quando eu olhei o documento, ela morava em Itapecerica. A senhora mora em Itapecerica, que era onde eu morava na época. Sim, eu moro em Itapecerica. Mas quem indicou a senhora para a Contécnica? Aí ela, com uma calma assim, muito grande, ela disse, olha, o ano passado eu fiz minha declaração numa contabilidade que fizeram muita coisa errada. Eu tive muitos problemas com a Receita. E eu saí de casa hoje de manhã, eu me ajoelhei e falei, Senhor, eu vou sair para fazer a minha declaração. Mas eu só vou parar onde o Senhor me mostrar. Quando ela falou isso, me deu um calafrio na espinha, porque eu senti que ela não estava ali por acaso para fazer imposto de renda. Eu me virei para ela e falei, irmã, então nós temos que descobrir o que mais a senhora veio fazer aqui, porque não foi só a declaração. Aí ela falou, eu também acho que não, porque Deus não ia me trazer tão longe para isso. Porque ela contou que ela passou em Itapecerica toda ali, Deus não mostrou, o Embu todinho, que coisa. Quem conhece sabe pela BR, chegou no Taboão da Serra, rodou ali nada, e ela ia sair para ir para Santo Amaro. Aí quando passou em frente à minha empresa, é aqui. E aí quando eu comecei a atender, eu falei, então vamos continuar conversando que Deus vai trazer o assunto. Aí começamos a falar sobre a pandemia, que na verdade o sistema estava testando se o mundo estava preparado para o domínio global, de Apocalipse 13, 17. Ela com uma calma impressionante virou para mim e falou assim, não, eu sei disso, Deus já me mostrou isso, já me falou que chegou a hora de eu sair das grandes cidades. Sério? Inclusive ele me disse a cidade que eu tenho que ir
e eu estou sendo teimosa com Deus, isso já tem quase 1 ano e eu ainda não fui. E eu falei, irmã, que cidade que Deus te mostrou? Presidente Figueiredo, no Amazonas, que era a mesma cidade que Deus estava me mostrando que era para eu ir. Olha aí. Eu falei, não é possível isso. Deus mandou essa senhora aqui para me dar esse... Aí chamei minha esposa, ela repetiu a história, eu falei, irmã, repete por favor o que... A minha esposa tomou um susto e falou, Alcir, chegou a hora da gente sair, não dá mais. E a partir daí, quando eu terminei de atendê-la, comprei a passagem, tive que adiar 2 vezes, porque o imposto de renda foi adiado, eu acabei indo de moto, mas essa é uma outra história. Fui de moto lá conhecer a propriedade que Deus já tinha me mostrado, me mandado foto, fechei negócio e estamos morando lá hoje. Eu venho para São Paulo na época do imposto de renda para atender meus clientes. 6 anos. Não, mudamos tem 2 anos, 2 definitivo. anos, definitivo. Mas há 6 anos que a gente comprou e vem se preparando para mudar. Que coisa. E lá Deus começou a abrir e mostrar no que você poderia ser útil também lá. Quando nós chegamos lá, tinha um pequeno grupo da Igreja Adventista num ramal, que ficava longe da BR e longe da vilinha que tem lá, uma comunidade que chama Comunidade Nova Jerusalém. Eu ficava tanto para ir para o grupinho quanto ir para a coisa, basicamente a mesma distância. Um dia Deus botou no meu coração, falei, nós temos que montar uma igreja aqui, nessa comunidade, não tem uma igreja adventista aqui. E aí nós pagamos um casal de missionários do nosso bolso para eles iniciarem o trabalho enquanto nós não mudávamos. Depois o homem ficou doente desse casal, veio um outro missionário indicado pelo pastor da região, foram 23 batismos Amém. Nessa primeira leva. E onde congregar essas pessoas? Qual é a casa? Aí Deus mostrou um prédio que tinha sido uma igreja batista. A pessoa que estava só pela venda pediu 80, nós fechamos por 60. Veio o Marcelo, que era o tesoureiro da Amar, junto com o pastor, damos metade, temos que conseguir outra metade. Liguei para alguns clientes meus, inclusive meu amigo Marco Antônio e outros aí que colaboraram grandemente. Compramos em 10 dias, conseguimos os 60 mil para comprar a igreja. E hoje temos lá uma comunidade já com 36 membros. Atualmente estamos dando 30 e poucos estudos por semana. Amém. E minha esposa está fazendo isso sozinha hoje, porque eu estou em São Paulo. Deus seja louvado. Qual é o nome da esposa? Edneide Carvalho Maciel Mioto. Olha. Edneide. Edneide, um abraço para você, querido. Ele está aqui, mas está em uma boa causa, tá? Veio até contar essa história para motivar mais pessoas. Para você que está acompanhando o programa, o Alcir aqui, uma história fantástica, desde 84, empresário há 4 décadas, abrindo o coração, desde 2020 agora um novo propósito, lá no Amazonas, abrindo igrejas e tudo mais. Mas por que ele também tem esse contato com a Novo Tempo? A Novo Tempo também leva o Evangelho 24 horas por dia e eu quero perguntar para ele, por que ver na Novo Tempo? O que você viu na Novo Tempo? Também a oportunidade de evangelizar e também de ser aqui um anjo da esperança. Deus quer usar cada ser humano que se dispõe a ser usado por Ele, mas eu não posso e ninguém pode estar em todo lugar. A TV Novo Tempo, através das ondas de rádio e de TV, eu tenho 2 histórias muito interessantes sobre isso, ela tem atingido muitas pessoas. E aí eu me tornei um dos pequenos patrocinadores que, juntando com os demais, hoje envia essa mensagem ao mundo todo, que a gente não pode fazer, né, pessoalmente. Olha só, gente, que fantástico. Eu vou dizer uma coisa para você. Você que está em casa agora, você ainda não se tornou um anjo da esperança. Alcir, você fala do coração para a pessoa que está em casa, para quem está agora pensando, olha, eu sou um empreendedor, ou eu sou uma dona de casa, porque a gente tem aqui a democracia da esperança. A gente nunca sabe o que vai entrar, quanto tempo vai ficar. Aqui a gente vive um milagre todos os dias. Todo dia. Mas conta um pouquinho da oportunidade de ser um milagre da Novo Tempo e convido o pessoal que está aqui na câmera 1 aí, ó. Então, eu diria para as pessoas que têm dúvida quanto ao trabalho, apoie esse trabalho. Imagina, meu irmão, minha irmã, você chegar no céu e lá no céu pessoas virem falar com você, ó, aquele apoio que você deu lá na TV Novo Tempo foi através disso que a mensagem chegou até minha casa. Você imagina a alegria disso? Tem essa oportunidade, dê essa oportunidade que o seu dinheiro vai atingir muita gente. Alcir, vou dizer uma coisa para você, querido. Eu não falei para você que a gente ia começar, da sensação de começar e já ia terminar? É uma pena. Eu queria te convidar uma hora também, até vou te convidar aqui no programa mesmo, mas para vir falar com os nossos colaboradores. Nós temos mais de 600 funcionários aqui. Eu acho que esse tipo de visão reforça de novo o nosso DNA para quem está trabalhando aqui dentro da Arca, né? Arrumando aqui, cuidando das coisas. A gente vem com carinho. Quando você vir em São Paulo de novo, a gente coordena para você estar Estarei aqui. até final de maio. Até final de maio? Depois só dezembro. Então vamos combinar, está chegando o aniversário do Anjos, quem sabe você vem aqui contar um pouquinho, porque eu acho que esse eixo missionário é o que a Novo Tempo vive. Que Deus te abençoe, tua esposa, estamos juntos e muito obrigado por você entender que a Novo Tempo é uma ferramenta de Deus para levar o Evangelho. Deus abençoe. Obrigado, querido. Deus abençoe. Um abraço. Queridos, a gente sai daqui com o coração cheio, né? E outra, dá vontade de fazer o seguinte, olha,
Vamos montar um próximo programa só com o Alci para ele contar todas as coisas que ele tem aqui para poder compartilhar com a gente. Mas vou fazer o seguinte, para dar continuidade, o Alci, ele está investindo na obra lá no Amazonas, lá estudando com 30 e poucas pessoas, ao Novo Tempo manda 1000 estudos bíblicos por dia, de graça, para que pessoas como a Camila conheçam o Evangelho. Pode rodar. Meu nome é Camila e eu moro em Recife, Pernambuco. O meu relacionamento com Deus, que na minha memória, ele iniciou quando eu tinha 10 anos. Né? Assim, antes disso, não é que eu vinha de uma família que cria em Deus, mas assim, eu não tinha muito pensamento a respeito de Deus. Só que com os 10 anos, né, nós começamos a frequentar uma denominação cristã. Então, a partir daquele momento, foi que a minha fé ela foi se desenvolvendo. Então, todo o meu contato assim, com Deus, ele começou com uns 10 anos. E eu comecei a me envolver nos ministérios da igreja, dessa denominação. Eu sempre amei estudar a Bíblia, eu sempre tive contato, assim, de saber os livros. Às vezes a gente fazia gincanas bíblicas, né? De decorar versículos para dizer na hora, decorar capítulos inteiros. Eu tinha dúvidas, principalmente a respeito do fim, do tempo do fim, né? Do Apocalipse, assim. Por mais que nós tivéssemos explicações de líderes ali que participavam também daquelas explicações, mas ainda era muito... eu não conseguia compreender muito bem a questão da tribulação, né, a questão do milênio, do que iria acontecer. Então, rapaz, a Novo Tempo, ela foi encontrada zapeando o canal, né? Eu e minha mãe, a gente sempre gostou de assistir juntas televisão. E aí, em dezembro de 2019, nós estávamos zapeando o canal e encontramos um Novo Tempo. Eu disse, um canal cristão, vamos deixar aí para ver o que é que tem, né? E aí nós começamos a assistir as programações, né? 2019, 2020 foi um período bem conturbado, assim, para todo mundo, né? Tempo de pandemia e readaptação de trabalho também. Todo mundo passou a trabalhar remotamente e as empresas se organizando, a organização que eu estava também se organizando. E aquilo gerou muito desconforto mesmo psicológico, né, em mim, na minha mãe, né, e eu ansiava por ter paz. A Novo Tempo, ela foi um ponto de paz no meio desse caos, sabe? Nós começamos a assistir aquelas programações que começamos em 2019, mas prosseguimos, né, em 2020, quando efetivamente estourou a pandemia e o caos se instaurou, nós buscamos paz na Palavra de Deus e a Novo Tempo, ela fez parte disso. Imprescindível, assim, eu acredito que o Espírito Santo, ele atua na vida das pessoas de vários meios, porque o Senhor, ele é um Deus pessoal e ele sabe como chegar na vida de cada um se a gente estiver disposto a se abrir, porque ele também respeita o nosso livre-arbítrio. E na minha vida, a Novo Tempo, ela foi um instrumento do Espírito Santo para que a mensagem do Senhor, ela me alcançasse de maneira mais aberta, para que eu entendesse melhor o caminho que ele queria que eu seguisse. Então, a Novo Tempo, ela foi fundamental. Deus seja louvado na vida da Camila. Um abraço especial para Recife, toda essa turma. Você viu? Ela conhecia a Bíblia, mas tinha medo de alguns temas proféticos. Eu digo para você que tem muita gente que tem medo de Apocalipse e não sabe que é um livro de amor. Deus falando com a sua igreja que Ele está voltando. E eu digo para você, a Novo Tempo respira esse Evangelho. Pessoas falhas como eu e você, mas que Deus ainda nos dá o quê? O privilégio de fazer a diferença. O privilégio de passar essa água limpinha num cano tão sujo quanto eu, que acaba chegando para outras pessoas, mas vai limpando o nosso coração, a nossa mente, para nós termos aí a consciência do reino. Aqui nós receberemos para a glória do Senhor a marca do nosso Deus aqui, na nossa mente. E a gente quer levar essa verdade. Se torne um anjo da esperança. Mande uma mensagem hoje para nosso WhatsApp, 12981766630. O que eu coloco? Olha, quero ser um anjo. O valor é você que escolhe, a forma, quanto tempo, mas vem, assim como o Alcir, foque no reino, foque no alto. Deus vai te dar a possibilidade e você vai realmente se sentir útil para a obra do Senhor, tá? A nossa equipe vai entrar em contato com você, fica tranquilo, manda um WhatsApp, quero ser um anjo. Vamos fazer o seguinte, enquanto você se cadastra, eu quero convidar você a não trocar de canal. De jeito nenhum, a gente vai para um breve intervalo, já tem Momento Sebrae, já tem a Palavra do Dia, é o seu domingo na presença do Senhor. O Anjo da Esperança Empreendedores vai para um breve intervalo e volta já.
Estamos de volta, intervalo rapidinho. Que bom ter você aqui. Já já tem o Momento Sebrae, tem a Palavra do Dia. Cris, eu cheguei na metade do programa. Para você que está aqui no nosso inédito, que é das 11 ao meio-dia. Às 9h30 da noite, também no domingo, tem a reexibição. Mas, Cris, eu achei tão legal a história da Camila. Olha, eu vi que vocês estavam falando do Alcir, aquele empreendedor lá da década de 80, indo para outro canto do Brasil, no Amazonas. Aí eu queria pegar essa história por completo. A gente sabe muito bem. E guarda em um lugarzinho muito especial, que é o nosso canal no YouTube. Exatamente, procura por Anjos da Esperança. Já vai lá, ativa o sininho, né? Se inscreve. Lá tem o programa Anjos da Esperança, com testemunhos, reportagem, testemunhos, quadros. E também tem o Anjos da Esperança Empreendedores. Tem um programa completo para você ver, depois tem os testemunhos, lá tem o Momento Sebrae, todas as temporadas. E esse programa que você está vendo hoje já está disponível no YouTube, Anjos da Esperança, feito para você com muito carinho, tá bom? E com você juntinho. E como promessa, Momento Sebrae. Cris, eu gosto por demais de Paulo Sereda, hoje ele está muito bem acompanhado. Então, no Momento Sebrae de hoje, você vai entender como a sazonalidade ela pode impactar diretamente os resultados do seu negócio. Bom demais, né? Então, você tem que pensar, seja em períodos de alta ou queda de vendas, deu aquela baixada. Aí você se pergunta, né? Quais estratégias podem ser utilizadas para aproveitar melhor cada oportunidade? E é claro que o Sebrae, meu querido, não vai perder tempo não, com dicas práticas sobre posicionamento de produtos, sobre promoções, você faz um combo especial, conteúdo, trazendo ideias importantes para quem quer vender, mas com inteligência. E agora, inclusive, ele tem companhia, Fabiana Supino está com ele, uma especialista em economia criativa. E, gente, o Sebrae não está para brincar não. Com você, Momento Sebrae. Olá, você que está acompanhando a nossa programação. Meu nome é Paulo Sereda, eu sou gerente regional do Sebrae, aqui para a região de São José dos Campos. Nós estamos no Momento Sebrae. A nossa conversa hoje é sobre como é que eu posso ou o que eu posso fazer para aumentar as minhas vendas em períodos de sazonalidade. Lembrando que a sazonalidade ela pode ser tanto para baixo, queda no movimento, ou para cima, aquecimento das vendas. Você precisa conhecer a sua sazonalidade. Para conversar com a gente a respeito desse assunto, nós trouxemos a Fabiana Supino, que é minha amiga de longa data, eu vou chamar de Fabi. Pode ser? Tudo bem. Fabi, que dica você pode passar para quem está nos assistindo para que possa aproveitar a sazonalidade para aumentar as suas vendas, primeiro, e depois como é que eu posso me precaver, usar a criatividade para que eu consiga aquecer as vendas em momentos de baixa? Bom, vamos lá. A primeira coisa é fique atento ao que está acontecendo no mercado, que é interessante para você usar na sua época de sazonalidade. Por exemplo, um tipo de sabor, um prato, uma roupa. E aí o que você faz? Dê destaque a isso. Se é isso que você deseja vender, que você quer chamar a atenção, dê destaque. Como esse destaque? Se é um local físico, na sua vitrine você vai colocar essa peça para chamar atenção. Se é num cardápio, por exemplo, você vai dar um destaque para esse prato. Se é um serviço, você manda para os seus clientes a informação desse serviço. É interessante que ele saiba sobre isso. Agora, quando a gente está em baixa sazonalidade, ou seja, eu não estou vendendo tanto, os produtos que eu faço não atraem tantos clientes, a gente tem que pensar o que fazer. Uma das ações é a promoção. Você pode aproveitar esse período e geralmente pode ter um estoque parado, alguma coisa, você faz uma promoção. Qual é o objetivo? É atrair o seu cliente e também conseguir colocar o seu estoque em venda. Vou te cortar, porque você falou uma coisa interessante. Talvez eu tenha estoque parado. Então, de repente, em algum momento de alta, eu posso fazer uma promoção para desovar esse estoque ou é melhor fazer essa promoção em período de baixa? Promoção de preço. Você vai decidir o que é melhor, mas é o seguinte, se você já tem um produto que é muito procurado, baixar o preço, você vai perder a oportunidade do quê? De ganhar na margem daquilo que você está vendendo. Então, seja bem esperto no que você vai fazer. Ou, de repente, uma das estratégias é, você tem um produto sazonal, você tem um produto não sazonal, talvez não sazonal porque o seu cliente não conhece o que você tem, o que você pode fazer? Você pode fazer um combo, vender esse produto sazonal com um outro não sazonal e aí pode conseguir fazer essa venda e ter melhores resultados. Não existe uma resposta pronta, então. O que precisa é entender do seu negócio
e fazer um bom planejamento para aproveitar a oportunidade ou se defender na baixa. Exatamente. Análise financeira e análise do mercado e oportunidades são um caminho para você poder vender tanto na alta sazonalidade quanto na baixa sazonalidade. Importante dominar os conceitos que você tem a respeito do seu negócio e tomar decisões com base em dados. Não dá para eu fazer no achismo, acredito que vai dar certo, ou alguém disse que seria bom. Analise os seus controles, veja o que você tem de informação do seu mercado e tome as suas decisões com base em dados e informações. Procure o Sebrae, nosso 0800 570 0800 e amplie o seu conhecimento a respeito do assunto. Momento Sebrae cirúrgico, como sempre. Informação para você objetiva. Um abraço especial a Paulo Cereda, a Fabiana Supino também, a toda a direção do Sebrae que nos doa tempo. Aqueles doam tempo e os profissionais trazendo para você informação em primeira mão. E você viu, né? Planejar, analisar os dados, entender o comportamento do cliente faz a diferença toda. Separa os negócios, apenas que reagem, né? Então você pensa de forma estratégica. Cris, eu gostaria inclusive de conhecer um pouquinho mais do Sebrae. Você acessa o site sebrae.com.br, sebrae.com.br, lá tem vários conteúdos gratuitos, cursos também de graça para você, tá bom? Abraço, Sebrae. No próximo domingo, a gente tem mais Sebrae aqui. Até quase que travei aqui, mas tá tudo certo. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para um próximo bloco. E eu quero falar sério, olhando para você agora. Você não troca de canal. Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Jesus é real para você? Eu já me fiz essa pergunta. Olha, eu vou na igreja, eu tenho que levar a família. Será que eu crio um personagem? Será que a igreja não acaba sendo um clube social? Será que ele é real de verdade? Como que aquelas pessoas se entregavam tanto? Qual é a diferença de você viver só a parte da religião, de aparências? Não é julgamento, é consciência. É uma palavra que fala o seu coração, é o meu. Você não vai trocar de canal, não. Já estou em oração por você. É a nossa palavra do dia, é o prato principal desse programa. Então faz o seguinte, não sai daí que a gente volta já. Meu querido, minha querida, muito bem. Você sabe que nós estamos chegando no final de mais um Anjo da Esperança Empreendedores, mas calma, não acabou. Você já sabe, né? No final aqui nós temos um quadro especial, nem um quadro, é um momento especial. Um momento que a gente sai só das metas, sai dos resultados terrenos e vai para a fonte, Palavra de Deus. E hoje o tema é forte. Eu já falei no bloco anterior, te faço essa pergunta. Jesus é real para você? Ou ele é só uma ideia? Agora eu quero te fazer uma outra pergunta. Quando você pensa em Jesus, você pensa em alguém que caminha com você ou algo distante? Não, Cris, eu não gosto meio de religião, é meio do Natal, me convido para ir tal dia, eu vou. Acaba sendo quase que uma fábula. Então faz o seguinte, respira fundo, porque está começando a palavra do dia. Agora sim, já com a arma na mão, convido você a ir na sua casa. Pega o seu tablet, o seu celular, pega a Bíblia que está na estante. Um salmo conhecido, Salmos 119, 105. Até de cor está aqui, né? Mas, lâmpada para os meus pés, o quê? É a tua palavra e luz para o meu caminho. Meu querido, com toda a certeza do universo, a Bíblia não é um livro qualquer. Ele não é um livro antigo somente, ele é atual. Não é um livro de opiniões, temos a opinião de 40 autores, não. É a palavra de Deus e ponto. A Bíblia é a palavra de Deus e ponto. Inspirada por mais de 40 autores. Aí você pega em diferentes épocas, ao longo de 1.500 anos, e ela tem todas as conexões de tudo que vai acontecer na história. E ela tem uma única mensagem, revelar quem é Deus e nos levar até Cristo Jesus. O salmo que nós lemos agora, ela é a luz. E a luz tem uma característica. Sabe o que ela faz? Você está na sua casa, lá faltou luz, você tem uma lanterna, ela revela. Ela mostra o caminho, mas ela mostra, sabe o quê?
ela mostra no Cris aqui o que está fora do lugar. Eu vou dizer uma coisa às vezes para você, bem sincera aqui. É por isso que às vezes tem gente que não gosta da luz. Tem gente que não se afasta da Bíblia, não tenho tempo. Tem gente que não tem tempo, mas tem gente que se afasta por medo do que ela vai revelar. Essa lanterna, essa luz, o que ela vai mostrar. Sabe por quê? Meu querido, porque quando a luz chega, ela expõe. Lá em Hebreus 4:12, lembra? Fala, ela penetra e discerne os pensamentos e intenções do coração, que é a mente. Meu querido e minha querida, você percebeu aí? Não é só o que você faz, é o que você pensa, é o que você alimenta dentro de você. A palavra é como uma luz, mas também é como um espelho. Vamos pensar um pouquinho? Você gosta de um espelho? Ela te mostra quem você é realmente. E aí eu vou dizer uma coisa para você, existem dois tipos de pessoa. Primeira, as que olham e falam, nossa, gente, eu tenho tanta sujeira para arrumar na minha casa aqui, olha o que a Bíblia está revelando nesse espelho, eu preciso limpar. E aí voltam para quem pode limpar, que é Deus, que é o único que pode nos limpar completamente. E tem um segundo tipo de pessoa, são as que olham e viram o rosto. É mais fácil ignorar o problema, né? E a Bíblia mostra isso. Vamos lá? Lembra-se? Caim foi alertado, filho, ô meu filho, olha só, para você fazer aí realmente uma oferta para mim, no teu altar tem que ser assim, filho. Mas ele escolheu virar o rosto. Davi foi confrontado. Filho, você está em pecado. Você está em pecado, filho. Ele se arrependeu. Pedro errou, chorou, voltou para Jesus. Judas errou e fez o quê? Se afastou do Pai. Se afastou de Jesus. Pessoas diferentes, o mesmo espelho, a mesma graça, a mesma lei. Aí você tem reações diferentes. Então o problema não é o que a Bíblia mostra. Você vê hoje na sociedade, na televisão, no YouTube, nas redes sociais, é o que você faz depois que você enxerga. Você volta para Deus ou vira o rosto? E aqui entra o Rei dos Reis, aqui entra Jesus, porque a palavra, ela não só revela, ela aponta. Lá em João 5,39, as Escrituras testificam de mim, é de Cristo. Só que a Bíblia não termina com condenação, ela termina com cruz, é o Cordeiro que paga o preço. Ela mostra a sujeira, mas apresenta o sangue que limpa. Lá em 1 João 1,7, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Eu quero ouvir um amém. Esse sangue tem poder, meu querido. Agora, com todo carinho. Ei, escuta isso. Não adianta você decorar toda a Bíblia, ter versículo, anos de igreja, grisalho. Não é questão de idade, é consagração com Cristo. Você sabe tudo de Bíblia, mas continua vivendo como se Jesus não fosse real para você. Você organiza a sua vida, a tua agenda, a tua carreira, mas não separa tempo para Deus. Você cuida do teu corpo, vai na academia, mas não cuida da alma. Você se preocupa com o que os outros pensam de mim, a sociedade, do meu filho, mas ignora o que Deus vê em você. Você tem disciplina para tanta coisa, filho, filha, mas não tem disciplina para a tua vida espiritual, para o melhor da vida. E isso não é falta de informação. Hoje a Bíblia está liberta, ela já foi presa. É querer distância. Filho, filha, quem trata Jesus como um incômodo na agenda, nunca vai experimentar uma vida transformada. Porque quando Jesus é real, ele não é um assunto. Vamos falar agora de Jesus aqui, vamos tocar um violãozinho, convidar os parentes para mostrar que eu sou bom, que eu sou um cristão, que eu sou melhor do que ele. Mas, querido, não é um assunto na sua casa. A gente não pode colocar Deus dentro de uma caixa. Cristo, Deus, é presença. Deus não é uma ideia, não é um pensador que andou por aqui. Ele dividiu a história. Ele é relacionamento. E relacionamento muda tudo. Muda como você pensa, muda como você fala, muda como você decide. Você tem um sotaque quando passa tempo com Deus. E principalmente, muda quem você é quando ninguém está vendo. Pensou? Muda quem você é quando ninguém está vendo. Não é a igreja, não é o pastor, não é tua mulher, não é tua sogra, não é teu sogro, não é teu esposo.
Então eu te faço um convite de amor de Cristo Jesus. Antes de terminar esse dia, eu não quero que você olhe para a religião, eu quero que você olhe para a sua vida e que você responda com sinceridade. Jesus é real para mim, de verdade? Será que é? Ou ele é uma ideia bonita que eu ouço de vez em quando? Ou eu vou na igreja só para manter as aparências para a família, para os conhecidos? Mas se hoje você percebeu que você está distante do Mestre, faz uma oração simples. A Bíblia é simples, o Evangelho é simples, Deus é gigante, mas Ele age com tanta leveza. Fala com o papai, fala com Cristo Jesus. Eu não quero mais só saber, Senhor. Eu machuco as pessoas na reunião da igreja, eu fico apontando o dedo. Não é para você passar e acarinhar pecado também não, viu? É para você querer andar com o Senhor. Pai, eu quero andar contigo. Sabe o que vai acontecer com esse Deus gigante? Ele vai se revelar para você. Porque Ele não está longe. Ele respeita o teu livre-arbítrio. Ele quer que você se aproxime. Ele está sempre de braços abertos. E Ele te diz mais uma vez aqui, uma coisa muito importante. Filho, filha, ei, está cansada? Está sobrecarregada? Vem, vem que eu vou te aliviar. Ninguém te entende. Você está com o coração ferido. Você se arrepende das palavras que você fala, você grita com os filhos, se desespera, depois chora sozinha. Você tem uma aparência de que sabe, fala com os outros, mas antes de dormir, te dá um vazio no peito, porque você negligenciou a palavra. Você normalizou se afastar de Deus, e eu já fiz isso na minha vida, e colhi as consequências. Mas Deus, mesmo não merecendo, me tirou do barro. Depois Ele tirou o barro de mim, e a palavra tem mostrado a cada dia que ainda tem barro até a volta de Jesus. Eu quero orar com você. Vamos falar com o Papai do Céu. Querido Deus, louvado seja o Teu nome, Santo, Santo, Santo. Pai, que nós possamos entender que a gente não está lendo um livro qualquer, a gente está se relacionando com Deus do Universo, Tua palavra viva. Que essa pessoa agora não foque em mim, porque eu sou pecador, mas o Espírito Santo que está tocando nela nesse momento, para que o Teu Filho, Cristo Jesus, para que o Pai, para que o Espírito Santo, que a Trindade seja real. Porque, Pai, não faz sentido nenhum ser fruto de uma explosão, de uma evolução. Esse é um Deus intencional. Esse mundo aqui é um berço no qual nós ganhamos. E muito em breve o Senhor vai ter posse total para revitalizar tudo. Mas enquanto isso, Pai, queremos Te abraçar. Queremos receber o Teu Espírito Santo que vai nos conduzir até a volta de Cristo Jesus. Pai, nos fortalece. E a gente tem que cantar, Deus é real para mim. Deus é tão bom. Obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu nome. No sagrado nome de Cristo real para todos nós. Amém. Amém. Que Deus possa tocar o seu coração e Ele toca. Abra o seu coração. E eu termino sempre com nossa parceria. Para quem já sabe do programa eu oro por você, você ora por mim e o nosso Deus real, Ele age por todos nós. Cristo faz a diferença, Cristo faz a diferença. O Cristo com Cristo, realmente, Ele tem nome e DNA. Sem Cristo, a gente está sem pai, órfão. E Ele quer te abraçar nessa manhã ou nessa noite, tá bom? A gente se encontra no próximo domingo. Continua aí na TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Um grande abraço, a gente se fala. Tchau, tchau.